O conceito maioral dentro da quimbanda, como dito em textos anteriores, a arte desenvolve-se através da gnose encontrada no culto de Exu e Pombagira. Assim como em todas as vertentes religiosas, existe a concepção de um ser supremo, algo que está além de compreensões esotéricas e banalizadas. Tal ser é chamado de maioral, ou ainda, o grande dragão negro. Como dito anteriormente, a quimbanda brasileira foi fruto da junção de três vertentes principais, africana, europeia e indígena nativa e, tais pilares construtivos, encontraram similaridades que possibilitaram a junção e criação de novos seres. Antigos livros de quimbanda associam no acumulado reverso da Umbanda, outra religião tipicamente brasileira, alegando que os Exus são seres em via evolucionista que policiam as leis universais aplicando as ditas leis maiores sem parâmetros morais de bem ou mal. Sob uma classificação jocosa é classificado como o lixeiro da imundície humana, cuja função é recolher o excremento energético humano. Outros alegam que Exu, por ser um espírito admitido nas trevas, deve ser desperto e trabalhar pelo bem da humanidade, caso contrário é apenas um ser atrasado. Essa concepção de que a quimbanda nasceu nas sombras da Umbanda foi uma forma de segregar o trabalho desenvolvido pelos Exus e Pombagiras, institucionalizando-os como personificações do mal e demonstrando claramente a nítida divisão cristã entre o bem e o mal, direita e esquerda, entre seres bons e curadores e os maléficos Exus-diabos. Há que se lembrar que desde a Idade Média escolheu-se o diabo como significante do mal e o signo que possibilitaria a interdição a partir do universo cultural e religioso. No universo simbólico, imaginário e cultural dos negros e dos índios não havia uma entidade que representasse o mal em sua totalidade. Essa culturação só foi possível pelas adaptações e distorções ocorridas no arcabouço original, Ferro, Mark, História das Colonizações. Companhia das Letras, São Paulo, 1996. Entre os séculos XIV e XVIII a Igreja Católica, que assemelhava-se ao próprio Estado, no afã de destruir todas as manifestações religiosas hereges contrárias ao cristianismo, instituíram uma intensa perseguição denominada Santa Inquisição. Esse período foi uma terra fértil para o aparecimento de livros e manuscritos descrevendo minuciosamente o reino de Satanás. Tais livros, denominados Grimórios, livros de encantamentos, exibiam uma rica hierarquia dos demônios, além das transcrições de seus poderes, legiões e amplitude de ação. Podemos citar o Grimorium Verum, Grimório da Verdade, o Clavícula de Salomão, o Grande Grimorium, o Manual do Papa Leão Enchiridion Leonis Papai, entre outras obras que ilustravam pactos demoníacos e missas diabólicas. Toda essa carga literária aportou nas terras brasileiras em meados do século XX. Vindos através dos padres catequizadores e senhores da alta classe portuguesa e espanhola, tais livros inquisitórios foram instrumentos de catequização e punição. Os povos nativos, os negros escravizados e os colonizadores receberam até o fim do século XVIII a educação religiosa que abordava as facetas do diabo cristão e suas hostes provindas de tais obras de demonologia. Dessa forma, assentaram-se no inconsciente e consciente coletivo, através das piores maneiras, essas informações, além das já enraizadas como a luxúria, a maldade, a danação e o sexo. A formação do conceito maioral deu-se pelo sincretismo ocorrido entre os Exus e os demônios listados como subalternos dos maiorais do inferno. Esse sincretismo provavelmente foi iniciado pelos próprios padres católicos, haja vista que um dos métodos mais eficazes de destruírem o sagrado é a distorção do significado original do culto. Ao longo dos anos, ao invés dessa distorção ser sanada, foi absorvida e aplicada dentro do âmago do culto da Umbanda, que foi um lago de águas paradas, habitat perfeito para alguns descreverem as legiões de Exu sincretizando com divindades pagãs demonizadas. Muitas contradições ainda ocorrem dentro da quimbanda brasileira pelo fato de confundirem-na com o culto de quimbanda e pelo processo de formação ainda ser recente e não existir um consenso entre os adeptos. As distorções fizeram do Exu um ser demonizado e classificado por analogia aos demônios descritos segundo os grimórios medievais. Maioral aparece como um termo usado para designar seres espirituais que regem as legiões de Exus e Pombagiras. Dentro do processo de cristianização de Oxalá e os demais orixás africanos, a dualidade existente no cristianismo,
entendida como o bem e o mal, fez com que Ezu assumisse o trono das trevas e fosse correlacionado à tríade maligna descrita nos antigos grimórios, composta por Lúcifer, Beelzebut e Astaroth. O primeiro passo desse sincretismo umbandista foi classificar 3 Ezus que assumiriam os tronos maiorais. Lúcifer foi correlacionado com Ezu Lúcifer, Beelzebut, Beelzebub, com Ezu Mor e Astaroth, Astaroth, com Ezu Rei das 7 Encruzilhadas. A partir dessa tríade, os demais Ezus foram classificados e renomeados segundo a demonologia dos antigos grimórios. Diabo Maioral, ou Ezu Sombra, que só raramente se manifesta no transe ritual. Ele tem como generais, Ezu Marabou o Diabo Put Satanaika, Ezu Mangueira o Diabo Agalheraps, Ezu Mor o Diabo Beelzebu, Ezu Rei das 7 Encruzilhadas o Diabo Astaroth, Ezu Tranca-Rua o Diabo Tashimashi, Ezu Veludo o Diabo Sagatana, Ezu Tiriri o Diabo Fleuruti, Ezu dos Rios o Diabo Nesbiros e Ezu Calunga o Diabo Sirati. Sob as ordens destes e comandando outros mais estão, Ezu Ventania o Diabo Baechard, Ezu Quebra-Galho o Diabo Frismost, Ezu das 7 Cruzes o Diabo Merrifield, Ezu Tronqueira o Diabo Clisteret, Ezu das 7 Poeiras o Diabo Suchard, Ezu Giramundo o Diabo Segal, Ezu das Matas o Diabo Kipact, Ezu das Pedras o Diabo Mots, Ezu dos Cemitérios o Diabo Frucicie com acento grave Ri, Ezu Morcego o Diabo Guland, Ezu das 7 Portas o Diabo Sugat, Ezu da Pedra Negra o Diabo Clauneche, Ezu da Capa Preta o Diabo Muzijin, Ezu Marabá o Diabo Ictogaras, e Ezu Mulher, Ezu Pombagira, simplesmente Pombagira o Diabo Clepot. Mas há também os Ezus que trabalham sob as ordens do Orixá Omulu, o Senhor dos Cemitérios, e seus ajudantes Ezu Caveira ou Diabo Sergulat e Ezu da Meia-Noite ou Diabo Ael, cujos nomes mais conhecidos são Ezu Tata Caveira, Proculo, Ezu Brasa, Aristum, Ezu Mirim, Sergut, Ezu Pemba, Brulefer, e Ezu Pagão ou Diabo Bulcons. Ezu, Aloysio Fontenelle, editor espiritualista, 1952. Após essa descrição demoníaca, tudo que foi publicado posteriormente absorveu esse contexto. Muitos livros foram colocados no mercado corroborando cada vez mais com essas associações. Com o movimento Neo-Umbanda e Umbanda esotérica, essas classificações deixaram de ser aplicadas e aos poucos Ezu deixou de ser demonizado e acabou sendo humanizado. Nossa visão aqui em Umbanda brasileira é uma forma de culto diferenciada. Primeiramente, essa classificação demoníaca baseada em grimórios medievais não é base doutrinária adequada para nosso culto de Ezu. Sob nosso entendimento, Maioral é um grande portal composto por forças que estão além da compreensão profana. Maioral é a expressão máxima da unificação de todas as culturas e de todos os reinos, legiões e povos da Quimbanda. Maioral, ou o grande dragão negro, e a antítese de todas as religiões que acorrentam e submetem os seres humanos aos dogmas comportamentais, ou seja, tudo que é tido como tabu ou pecado não faz parte dessa energia. Maioral é o buraco negro que suga as lágrimas do medo e transforma-as em energia e vitalidade. Maioral é o grande trono que está na escuridão de nossos subconscientes, habitando nas nossas feridas e traumas. Maioral acorrente e liberta segundo nossa força de buscar o que está além dos nossos sentidos. Maioral é o reino dos antigos deuses demonizados e vencidos pela cegueira humana, cuja principal função é iluminar a jornada daqueles que se atrevem a ajoelhar-se diante sua luz. Maioral é a força que se rebelou quando o homem foi preso nos invólucros materiais, corpo físico, aquele que deu ao homem o direito de aprender e apreciar as artes, literatura, ciência, dança, como também a guerra e a destruição. Maioral é a quintessência de muitos seres unificados que lutam para extinguir as formas de aprisionamento da psique humana dos que o buscam, como o ódio, a paixão, a ilusão, a soberba material, a cobiça desenfreada e a luxúria. Todavia, alimenta as fornalhas clipóticas que incendeiam a alma dos moribundos cegos e limitados. De tal forma, não podemos limitar Maioral apenas a Lúcifer, Beelzebut e Astaroth como fazem os profanos. Maioral são todos os antigos deuses fundidos na chama de Lúcifer. Maioral agrupa em sua essência os 4 elementos formadores da estrutura cósmica, o fogo, a água, o ar e a terra, e é o próprio espírito amorfo que faz e destrói a forma dos demais elementos. Maioral é perturbador do equilíbrio cósmico, gerador de todo o movimento que não permite a estagnação e, consequentemente, a expansão do reino de escravidão.
Maioral é a chama que ilumina o caminho, mas apenas aqueles que o buscam poderão ver essa luz.